Nós estamos pregando na série Conduzidos pelo Espírito Santo. E o tema da mensagem de hoje é criação e restauração. E nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 1, os 3 primeiros versículos que dizem: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia inicia com essas palavras. E é interessante notar, e vale a pena citar, que no texto hebraico, nós temos aqui 28 letras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. 28, porque 7 é o número da perfeição e 4 é o número da criação. Então Deus, de maneira proposital, está deixando a sua assinatura, o seu design, mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas, diferentemente do que muita gente acredita, este texto não fala somente da criação. Ele fala da criação e de um caos que aconteceu após a criação. Na verdade, os teólogos entendem que este caos, que eu vou explicar para vocês mais para frente, é a rebelião de Satanás. Quando Satanás se rebelou contra Deus e 1/3 dos anjos se rebelaram juntamente com ele e vieram contra Deus, foram expulsos dos céus, mas o universo se tornou caótico. E a partir do versículo 2, Deus começa a restaurar, a recriar todas as coisas. Mas o Espírito de Deus quer que você saiba que a semelhança da criação dos céus e da terra e do processo que aconteceu de rebelião, de caos, o mesmo aconteceu com a criação do homem. Deus cria o homem e o coloca num lugar perfeito, um ambiente perfeito de amor, de segurança, de verdade, de inocência. E o homem agasalha no seu coração a rebelião. E como consequência desta rebelião, veio também o caos. E semelhante à criação do universo que Deus começa a recriar, Deus também dá uma oportunidade para a humanidade e começa a recriá-lo no processo do novo nascimento. Amém? Quantos estão dispostos a olhar para este texto da palavra de Deus e aprender revelações tremendas nessa noite? Diga amém. Então vamos lá. Esfregue as mãos assim, olhe para o irmão do teu lado e fica, te prepare, porque você vai receber muito ensinamento e revelação. A gente aprende nesse texto que no princípio era Deus. Queridos, o princípio de tudo é Deus. Ele é a nossa origem, a nossa causa primeira. Todas as coisas vêm dele e vão para ele. Ele é a origem e ele é o destino. Então, esta afirmação, ela refuta abertamente o ateísmo. Porque no princípio era Deus, e não no princípio era o Big Bang. Eu fico intrigado como pessoas podem acreditar que um universo tão complexo, tão extraordinário, tão grandioso, veio de uma concentração de matéria menor do que a cabeça de um alfinete, e que toda a energia, toda a massa do universo estava ali, e do nada explodiu, e nesta explosão criou tanta coisa extraordinária, perfeita. Desde quando o nada cria o tudo? Desde quando o caos gera ordem? Desde quando, meus irmãos? Desde nunca. Esta afirmação também refuta o materialismo.
Porque no princípio Deus não é a sua criação, Ele é distinto da sua criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou a formiga. Ele não é uma formiga, ele não é uma planta, ele não é uma matéria, ele não é uma força inanimada. Deus é uma pessoa, é um ser extremamente poderoso, inteligente, que decidiu, segundo o beneplácito da sua vontade, criar os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Energia sem inteligência não tem criatividade. Sabe, eu quero dar aqui para vocês alguns números, só para vocês terem uma vaga ideia do tamanho do Deus que você crê. A distância do Brasil, a distância do planeta Terra, também do Brasil, até o nosso Sol, é de 150 milhões de quilômetros. Longe, né? Mas apesar disso, a luz do sol, ela demora 8 minutos para sair de lá e chegar até aqui. 8 minutos, 150 milhões de quilômetros. Imagine você que esta distância pudesse ser comparada à espessura de uma folha de papel sulfite. Imagine comigo uma folha de papel sulfite. Aquela espessura seria a distância da Terra até o Sol. A próxima estrela depois do Sol, ela estaria mais ou menos a uma distância comparada a uma pilha de 25 metros de altura. A próxima estrela, se a espessura de uma folha de papel são 150 milhões de quilômetros, a próxima estrela está a uma espessura de 25 metros. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: é muito longe. Em termos de velocidade, de distância, está a 4,42 anos-luz. A luz do sol demora 8 minutos para chegar à Terra, mas nesta estrela demora 4,42 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. É só a primeira estrela. Eu quero falar aqui algumas coisas para você entender um pouquinho de grandeza. O diâmetro da nossa galáxia, quantos aqui sabem que nós habitamos na Via Láctea? O diâmetro da nossa galáxia, se comparado àquela espessura de um papel sulfite, seria uma pilha de 500 quilômetros. Portanto, 500 quilômetros em relação a uma folha de papel sulfite. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: o teu Deus é grande demais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Na constelação de Órion, há duas estrelas que são dignas de nota. A primeira delas é Rigel. Rigel é 1000 vezes mais brilhante do que o Sol. 15.000 vezes. E portanto mais quente. A estrela Antares é 36 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: no universo você é menos do que um micróbio. Queridos, no centro do nosso Sol as coisas são muito quentes. 16 milhões de graus Celsius é a temperatura do nosso Sol, no seu interior. Se nós pudéssemos pegar uma quantidade de energia do tamanho de uma cabeça de uma caneta Bic, se nós colocássemos no Rio de Janeiro energia contida na cabeça de uma caneta Bic, tudo isso aqui seria incinerado.
Por isso que a 150 milhões de quilômetros, o Sol manda a sua energia, a sua radiação, e nós somos abençoados com a vida. Se ele tivesse um pouquinho mais perto, não haveria vida aqui. Se ele tivesse um pouquinho mais longe, não haveria vida aqui. Se a inclinação da Terra em relação ao Sol fosse um pouquinho maior, não haveria vida aqui. Deus criou todas as coisas. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Os cientistas dizem, irmãos, que a energia irradiada pelo Sol em um segundo, a energia irradiada pelo Sol em um segundo, contém mais energia do que toda a energia gasta no planeta Terra desde a sua criação. Um segundo. Diga para a pessoa ao teu lado: você não é nada. Então, meu querido, Deus é a fundação de toda a verdade. A vida aqui não diz respeito a nós. Por isso, no princípio, Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem: no princípio, eu. Isto é loucura. Isto é absurdo. Queridos, toda vez que Deus deixa de ser o centro da tua vida, o que vem como consequência é o caos. Falsos sistemas de teologia, de filosofia, começam com o homem. Mas você não é o centro de tudo. Para que haja uma vida plena, Deus precisa fundamentar a nossa existência. Ele tem que ser o centro de todas as coisas, a começar do nosso coração. Amém? Portanto, em todos os seus pensamentos, fundamente a Deus. Em todos os seus sentimentos, em todos os sonhos, em todos os planos, consulte a Deus. Porque na presença de Deus há equilíbrio, há vida. Mas na sua ausência há caos, há escuridão. Mas Deus, apesar de ter permitido esta rebelião, e quando a gente pensa na rebelião, a gente fica pensando: essa foi uma guerra de igual para igual, onde Deus era um pouco mais forte. Não, meu querido, não teve guerra. Deus falou: rua para o diabo. E imediatamente ele caiu com um terço dos anjos que se rebelaram. Mas Deus permitiu. Mas ainda que ele tenha permitido, ele não deixou o universo à mercê do caos. Ele tinha um plano. O plano de Deus era recriá-lo, renascê-lo, assim como quando o homem se rebelou e se tornou a parte do conhecimento de Deus, Deus tinha um plano de restauração. O Deus que nós cremos é um Deus de restauração. Eu profetizo na tua vida, você que entrou aqui, Deus vai restaurar aquilo que está quebrado, porque este é o chamado, esta é a natureza de Deus. Ele é um Deus de restauração, em nome de Jesus. E não pense você que Deus foi pego de surpresa. Esta palavra não existe no vocabulário de Deus. Não existe essa coisa de Deus: meu Deus, não esperava por essa. Não, ele já sabia. A palavra de Deus em Efésios 1:4 diz assim, no que diz respeito à restauração da tua vida: Deus já te conhecia lá na eternidade. E a Bíblia diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do cosmos, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Diga assim: Deus me escolheu antes de qualquer coisa ser criada, antes do universo ser criado. Ele já conhecia o seu nome. Como é que a gente vai lidar então com essa verdade? Primeiro, com temor e tremor, porque ele é grandioso. Segundo, com espírito de adoração, porque esse Deus que é tão tremendo escolheu fazer de nós seus filhos, não somente suas criaturas, mas seus filhos. Por isso devemos, além de adorar, confiar nele.
Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. E Ele endireitará, restaurará as suas veredas. Quantos aqui creem que Deus é um Deus de restauração? O diabo pode ter feito algo muito terrível na tua vida, mas Deus pode refazer o que foi quebrado. A segunda reflexão que a gente vê no texto é que a terra era sem forma e vazia. Pelo menos essa é a tradução, mas não é uma boa tradução no Gênesis. Verhaaretz hayetat tohu vavohu, está no hebraico, que significa literalmente: e a terra se tornou um caos. Deus criou o universo de maneira perfeita, mas a terra se tornou um caos. Não é que ela já era um caos. Deus não criou a partir do caos, Deus criou a partir do nada. No latim é ex nihilo, do nada. Não foi do caos que Deus criou o universo. Deus criou o universo a partir do nada, a partir de si mesmo. E a prova disso, que a partir do versículo 2, o verbo usado não é mais Bereshit bara, não é bará mais, mas é assá. Deus criou, Satanás se rebelou, o caos aconteceu e Deus deu ordem ao caos, fazendo de novo aquilo que ele já havia construído. Amém? É mais ou menos o seguinte: Deus criou a madeira, mas o homem faz uma cadeira a partir da madeira. Então isso significa, meu querido, que este caos produzido por Satanás é paralelo ao caos produzido também por Satanás na vida do homem. E não foi menos trágico a rebelião de Lúcifer, ou a rebelião de Adão em relação à rebelião de Lúcifer, porque o homem passou a ficar alheio. E eu quero te fazer uma pergunta sincera: você conhece alguém que, por mais que você pregue, não consegue aceitar Deus porque não entende? Quantos conhecem alguém assim? Às vezes pessoas cultas, letradas, sábias. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem sem Deus nos acha loucos. Graças a Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Não peça para alguém entender com o intelecto, com a finitude da mente humana, entender a Deus. Ele não entenderá, a menos que o Espírito de Deus revele a ele. Efésios 4,18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. O homem sem Deus não o compreende. O homem sem Deus não se compreende. O homem sem Deus não compreende o seu semelhante. O homem sem Deus vive nas trevas, vive no caos, vive à parte de Deus, por causa do seu estado de rebelião. E a prova disso, irmãos, é que o mundo cada vez mais caminha para o caos. Nós vivemos na chamada era do pós-modernismo. Os pós-modernos são aqueles indivíduos que acreditam que não há verdade absoluta. Ninguém pode ditar regras, não há um código de regras, não há um código moral. Alguém diz: eu vou aceitar um código moral de um Deus invisível. Mas quando o homem rejeita a moral, a verdade, a bondade de Deus, o que sobra para ele é caminhar para o caos. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia: Deus é um Deus que está operando hoje. Se de um lado a gente vê a apostasia, a Bíblia profetiza isso: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Mas a Bíblia também profetiza que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas do Espírito Santo caíram no dia do Pentecostes, mas as chuvas do Espírito Santo, as últimas, produzirão a maior colheita de salvação de almas de todos os tempos. Nós estamos vivendo esse tempo. Amém, igreja? O caos não é definitivo. Quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que Deus em todo o tempo pensou na restauração. Neemias 9,6 diz assim: só tu és Senhor. Diga: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus não deixou Satanás destruir tudo, Ele preserva os seus. Jó capítulo 12, de 7 a 9 diz assim, e Jó está escrevendo de maneira poética, ele diz assim: mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Jó está dizendo que até os seres, as bestas feras, os seres que não têm inteligência, raciocínio, até eles sabem que quem os criou foi Deus. Meu querido, você é obra das mãos do Picasso do universo. Você é obra das mãos do Beethoven do universo. Você é obra das mãos do maior artífice de todos, o Deus Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança para termos comunhão com Ele. Amém? Você não é qualquer porcaria, você é filho do Deus vivo. Você foi criado por aquele que é o maior de todos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Salmo 90 diz assim, essa é uma oração de Moisés: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Queridos, o teu Deus é maior do que a eternidade. Antes da eternidade, Ele já era Deus. Amém? Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, Ele tem no controle da sua mão. A palavra de Deus diz que na palma da sua mão está o controle de todo o universo. Amém? Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Diga assim: sabei que o Senhor é Deus. Agora coloca na primeira pessoa: foi Ele quem me fez, e dele eu sou o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabe aquele pastor que andou na terra há 2000 anos atrás e que por 3 anos encantou todas as pessoas, atraiu as multidões? Sabe aquele pastor chamado Yeshua, Jesus de Nazaré? Ele é também o eu sou, Ele é também o verbo, Ele também é a palavra que criou no princípio todas as coisas. E aquele que é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, se apequenou, se esvaziou, se tornou um de nós, para revelar aos homens o coração de Deus. Então, meu querido, apesar do caos, existe esperança. Apesar das quedas, Deus nos levanta. Deus sempre teve e sempre terá um plano
de restauração na tua vida. A terceira reflexão que eu faço é a presença do Espírito na recriação. E o texto diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veruach Elohim merachefet al pnei hamaim. Essa palavra pairava, rahaf, no hebraico, é literalmente o verbo usado por uma ave que bate asas sem sair do lugar. Sabe quando a mãe águia vai chegando perto dos seus filhotes e ela começa a bater asas tão fortes e tão poderosas que os seus filhotes já estão em estado de pular do precipício, porque as águias nascem nos lugares altos, mas elas não vão querer saltar para o abismo. Então a mãe vem e começa a bater as asas, e o vento que ela faz é tão poderoso que as águiazinhas caem no abismo. E quando elas pensam que vão cair para a morte, na verdade elas descobrem uma natureza e uma capacidade de voar para os lugares altos. Querido, é Deus, é o Espírito de Deus quem sopra a vida sobre a criação. O caos não poderia se refazer, a vida não poderia vir do nada e da morte. Mas quando o Espírito de Deus começa a soprar e pairar e aventar, a vida renasce. Eu diria para você que talvez hoje você precise de uma ventania do Espírito sobre a sua vida. Uma ventania para renovar a esperança. Uma ventania para te fortalecer. Você que está fraco, você que está cabrunhado, você que está abatido. O Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, é Ele quem traz a vida onde há o caos. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: mas na minha vida não tem mais jeito. Você que não sabe. Porque quando Deus quer levantar alguém, Ele faz de tudo. Ele te encurrala, Ele te espreme, Ele até se dizer: Deus tem misericórdia de mim. Aí começa a vir aquela brisa vai aumentando. É o Espírito Santo de Deus. Queridos, quantas pessoas nunca nem conversam com o Espírito Santo? Às vezes eu estou recebendo pessoas na internet que dizem assim: pastor, mas a gente pode falar com o Espírito Santo? Jesus não mandou orar ao Pai em nome dele? Ah, para de frescura, meu irmão. A palavra de Deus fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Como é que você pode ter comunhão com alguém se você não conversa com ele? Ele está dentro de você, Ele habita dentro de você. Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, para que outro Consolador venha. Ele habita convosco, estará dentro de vós o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Amém, igreja? É o Espírito Santo. Este é o tempo dele. É o tempo do Espírito ministrar vida sobre a igreja. Ah, mas por que eu estou tão abatido? Porque você está na carne. Porque quem anda no Espírito não anda na sua força. Uma das loucuras de Deus é essa. No mundo que nós vivemos, o camarada que é forte, aquele que é habilidoso, que tem dons, que talentos, que tem inteligência, que é loquaz, que é influente, nada disso produz vida. O que produz vida é a fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então o fato de você estar fraco, enfraquecido, não é desculpa para que permaneça assim. Porque Deus, o Espírito de Deus, sopra a vida sobre você. Você quer ver? E eu não estou aqui para te julgar, porque todos nós temos os nossos momentos. O apóstolo Pedro fez um monte de besteira, negou, traiu, fugiu, ficou escondido dentro de um cenáculo.
Até quando viu Jesus Cristo ressuscitado, o camarada não se levantou. Mas um dia, eles estavam lá esperando, e veio do céu um som impetuoso, e o Espírito Santo veio sobre eles, e aqueles homens que temiam saíram de lá, cheios do Espírito, e ninguém mais pôde detê-los. Você está buscando a tua força na fonte errada. Está buscando a tua força na realização profissional, miserável homem que você é. Está buscando a tua força na aceitação dos homens. Maldito homem que confia no homem. A tua força está em Deus. Aplauda o Senhor, diga eu creio. O apóstolo Paulo disse que Satanás mandou um anjo para açoitá-lo e persegui-lo. Quando você vê a palavra dizendo um mensageiro de Satanás me foi enviado, a palavra no grego é um anjo de Satanás me foi enviado. E ele orou 3 vezes para Deus livrá-lo, e Deus disse não. Tem muita gente dizendo assim: pastor, por que Deus não responde a minha oração? Sabe, querido, não também é resposta. Não também é resposta. E às vezes Deus diz não, para que toda a vaidade, toda a força do homem, todo o sentimento de autossuficiência morra. Porque na hora que você diz Deus, socorro, sozinho eu não consigo, aí o Espírito Santo sopra, e quando ele sopra, a vida renasce. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus não abandonou a terra, Ele a recria através do Espírito. Deus não abandonou você, mesmo que você tenha vivido um caos. O Espírito Santo, portanto, é a primeira necessidade de qualquer cristão que precise de vida. É Ele quem vai produzir regeneração, salvação. Ninguém nasce de novo se não for da água e do Espírito. A água é a palavra, o Espírito é o Espírito de Deus. Ninguém nasce de novo por inteligência e capacidade humana de discernir. Não, é Deus quem revela, é o Espírito quem sopra. Quantos aqui creem de todo o coração que Jesus é o Senhor da tua vida? O Espírito Santo já soprou na tua vida, deixa Ele soprar mais. Hoje o homem tem tantos instrumentos e paliativos para trazer respostas às suas necessidades, que a última fonte que ele busca é Deus. É por isso que eu gosto de ver o que Deus está fazendo no meio das igrejas, onde o povo não tem dinheiro, não tem plano de saúde, onde o povo não tem esperança, às vezes não sabe nem ler direito, mas os milagres acontecem. Por quê? Porque eles não têm a ninguém a recorrer, então recorrem a Deus. Mas por que você e eu, só para variar um pouco, não paramos de buscar as fontes humanas e buscamos a Deus? 1 Coríntios 12:3 diz assim: por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, diga ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 1:18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Diga: o Espírito Santo produz vida. Amém? A quarta reflexão que eu faço é sobre a presença da palavra no novo nascimento. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia
e as trevas noite. Tivemos em primeiro lugar, portanto, a presença do Espírito Santo soprando vida, ventando vida sobre o universo. Mas em seguida Deus fala: haja luz. Deus podia ter criado sem falar, mas a Bíblia diz que Ele criou falando. E o apóstolo João entende que esta palavra que é dita e que é citada aqui 10 vezes, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, o Verbo de Deus. Colossenses fala: todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe, meu querido, eu quero te dizer que para haver restauração do caos, para que as trevas deem lugar à luz, é necessária a operação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito. Mas o Deus Espírito, em conjunção com Deus Palavra, produz a vida segundo a determinação de Deus Pai. Amém? Quem é a palavra? Diga Jesus. Mas a palavra também é a palavra escrita. Meu querido, você sabia que o Salmo 119 é um salmo lindo, e ele é todo poético, ele é feito de maneira extraordinária. Ele tem 176 versículos, é o capítulo mais comprido da Bíblia. Ele começa os primeiros 8 versículos com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, como se fosse o A. São 22 segmentos, 8 versículos para cada letra do alfabeto. É como se fosse uma com A, 8 versículos com A, 8 com B, 8 com C, e daí por diante. 176 versículos usando todas as letras do alfabeto hebraico. Sabe falando de quê? Da palavra. Só da palavra. Nós vemos nesse salmo, querido, 25 vezes a palavra Torá, que é lei. Edut, testemunha, aparece 22 vezes. Estatuto, roc, aparece 22 vezes. Mitzvah, mandamento, aparece 22 vezes. Mishpat, juízo, aparece 22 vezes. Dabar, palavra, aparece 22 vezes. Pikud, preceito, aparece 21 vezes. Ima, que significa dizer, também aparece 19 vezes. E derer, caminho, aparece 10 vezes. A palavra de Deus tem vida. Quando você lê qualquer livro do mundo, ele pode acrescentar conhecimento para você. Mas a palavra de Deus produz vida. Eu quero te desafiar. Você que está vivendo depressão. Depressão é doença do século. Comece a ler a Bíblia todo dia. E não só leia, ore a Bíblia, cante a Bíblia, profetize a Bíblia, fale a Bíblia, pregue a Bíblia. E eu te desafio, se a Bíblia não vai transformar você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho sentido um sentimento de urgência como nunca. Eu tenho orado para Deus todo dia, irmãos. Eu acordo de madrugada e eu fico buscando o Espírito Santo. Eu acordo de manhã e já começo a orar. E eu tenho dito para o Senhor: Senhor, meu Deus, eu quero viver todos os minutos da minha vida até o fim, para a honra e glória do teu nome. Satanás quer roubar a tua energia, quer roubar a tua alegria, quer roubar o primeiro amor, quer roubar a tua coragem de enfrentar o diabo. Levanta, o mundo diz levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas a palavra de Deus diz levanta, porque resplandece a tua luz, e a glória do Senhor encherá a tua vida. Amém, igreja? O povo que andava em trevas viu a sua maravilhosa luz, e os habitantes da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz vem da palavra.
ventada pelo Espírito de vida. Ao invés de você ficar choramingando, lambendo as feridas, comece a andar por fé na palavra. Porque vida de fé não são sentimentos. Você acha que eu também não tenho sentimentos? Você acha que eu também não fico abatido na alma? Mas eu já descobri uma coisa: ficar abatido, reclamar, não resolve. O que resolve é obediência. O que resolve é andar de fé em fé na palavra de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Aleluia, igreja. Eu quero declarar e profetizar que está vindo um grande mover, um grande avivamento sobre a terra. A terra está sendo preparada para receber o noivo, para receber o Rei dos Reis, e o Espírito Santo está se revelando. O diabo, em alguns lugares, a luta lá do outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, não é essa coisa de, eu estou triste. Não, lá vai aceitar Jesus, vai morrer. Não pode pregar. Eu recebi o pastor de uma igreja de 11 mil crentes no Egito. Ele disse, eu perguntei para ele, como é que o povo se converte se não pode pregar? Ele falou, Jesus aparece. Jesus se revela, e quando Ele se revela, as pessoas estão dispostas a morrer. O Espírito Santo está movendo na terra. Agora, igreja, nós somos privilegiados. Vivemos numa nação livre. Levante a tua cabeça. Viva para Deus, invoque a presença do Espírito Santo. Leia a palavra, profetize a palavra, resista ao diabo pela palavra. E você vê se ele não vai fugir de você. Mas eu estou fraco. Que bom. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. João 6,63. Jesus diz, o Espírito é o que vivifica. Diga, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que você vai escolher? Andar na palavra e no Espírito de Deus, ou se entregar para os ataques do diabo? Ele não vai jogar limpo, ele joga sujo. Ele conhece as suas fraquezas. Primeiro ele te tenta, depois te leva ao pecado, depois te acusa, e o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Mas o Deus Todo-Poderoso está te dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Creia nele, viva para ele, e Deus vai restaurar a tua vida, vai trazer vida para você de novo. Feche os seus olhos. E em primeiro lugar, eu quero pedir que você fique de pé. Mas eu quero pedir que você, meu querido, fale com Deus hoje. Existe uma unção de restauração aqui hoje. Uma unção de restauração. E se você está quebrado, se você está triste, você vai sair, vai vir aqui no altar, vai botar a tua cabeça aqui no altar, e vai tocar nesse lugar e vai dizer, Deus, eu quero ser renovado. Eu quero, meu Deus, ser cheio do teu Espírito. Sai do teu lugar, pode vir, a igreja comece a adorar. Talvez você esteja cansado. Talvez o inimigo esteja dizendo para você que você já caiu tantas vezes, que você já fraquejou tantas vezes, que não tem mais sentido você vir aqui à frente. Mas o Senhor me manda te dizer que Jesus, o pastor, deixou 99 ovelhas para buscar uma. Hoje vai haver festa no céu.
Vai haver festa no céu, porque você, meu querido, enquanto há vida, você tem a oportunidade de deixar Deus fazer. Então saia do teu lugar. Se você hoje está aqui, se o inimigo está dizendo, não adianta, você já fez isso tantas vezes, e o Senhor está te dizendo, vem, porque a obra que eu comecei eu vou completar. Talvez você esteja fraco, cansado, porque Satanás fez um rebuliço na tua família. Talvez tenha sido na vida financeira, talvez seja na tua saúde. Mas vem para o altar. O altar é o lugar da restauração. O altar é o lugar onde Deus vai tocar na sua vida. E o Espírito Santo está hoje querendo trazer vida, está hoje querendo ventar sobre você. Saia do teu lugar, meu querido. Saia. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de vida. Oh, Espírito Santo de Deus, vai envergonhando o diabo agora, quebrando as cadeias. Vai envergonhando o diabo agora, transformando o coração. Pai, arranca dos teus filhos, arranca, nem que seja um clamor abafado, mas que possa dizer, o nome de Jesus tem poder. Poderoso esse nome é. A única coisa que Deus espera da gente é constância na obediência. O dia que você não tiver afim, continue servindo ao Senhor. O dia que você estiver alegre, sirva ao Senhor. O dia que você estiver com medo, sirva ao Senhor. O dia que você estiver exuberante, sirva ao Senhor. Só Ele é que garante que nós vamos cruzar a linha. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus até o dia da redenção. Nosso irmão falou que ele sonha com o arrebatamento, ele deseja. Eu desejo. Eu falo para Deus, esse é o meu maior desejo. Ver o céu se abrir e o sinal do Filho do Homem aparecer sobre mim. E ouvir o Senhor me dizendo, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz, eu sei que tem tens pouca força. Nós não temos visto os muitos milagres que aconteciam na igreja primitiva. É uma igreja fraca, perto daquela que nasceu no Pentecostes. Mas Jesus disse, mas eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. É o tempo da oportunidade, é o tempo da salvação. Este é um tempo em que o engano vai se multiplicar. E a única maneira de estarmos guardados e protegidos é firmes na palavra, na graça de Cristo e no poder do Espírito Santo. Levante a mão para os céus. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, sejam com todos os filhos de Deus, todos os dias, guardados até o dia da redenção. Amém.